Já. Com oferecimento da melancia, que é verde, branca, vermelha e preta, nós vamos começar esse vídeo. Ontem nós comemoramos o afastamento, né, da Nuland, mas uma inscrita me chamou a atenção hoje de manhã para uma coisa. E se ela estiver sendo preparada para o lugar do Stoltenberg? Cara, aí vai embora o boi com a corda. Porque se tira aquela mulher de oposição e que ela já faz estrago demais e coloca numa posição que ela pode fazer ainda mais estrago, aí realmente, não é porque, é claro, a gente não acredita, mas existe essa possibilidade. Ela tem que ser considerada. De alguém resolver simplesmente, vamos colocar ela no lugar do Stoltenberg, no comando da ONU. Da ONU, perdão, da OTAN. Eu confundo, as duas são tão parecidas, né, nos objetivos. Então, aí dá ruim, gente, de verdade. Aí dá muito ruim. Imagina colocar a infeliz no lugar do Stoltenberg. Mas aí você está chamando a guerra, está chamando a Rússia, né, para guerra. Você está chamando a Rússia para guerra. Mas eu acho que vocês estão chamando a Rússia para guerra há algum tempo. Certo? Para sorte do mundo, a Rússia não tem aceitado. Mas que estão chamando, não. Inclusive, tocando nesse ponto, a Ucrânia ontem, né? Nossa. A Ucrânia ontem foi macetada. Porque o Putin respondeu com muito mais rapidez que habitual ao afundamento do navio russo. Não houve... Peraí, gente, eu acho que eu tô com alguma coisa na minha meia, só um momento. Tinha, assim, não sei como entrou, mas tinha. Enfim, o fato incontestável aqui é que na Ucrânia a situação está muito pior do que, estou falando da perspectiva do Ocidente, do que no estado cujo nome não é bom mencionar. Por quê, gente? Ontem o planejamento militar acho que nem existe mais, né? Eles estão fazendo as coisas. Por exemplo, qual que é o objetivo estratégico de afundar a esmo um navio russo? Mandar mensagem que pode, que eles têm chance de ganhar, que não sei o quê. Eu acho que é isso, né? Falando, nós ainda podemos afundar um navio russo. E aí, bom, a Rússia respondeu: não faça isso, estamos destruindo duas cidades suas. Compensa afundar o navio e ser macetado, certo? Parece que o Zé do Pó, lá, o homem lá, saiu de Kiev. Uma hora ele vai acabar vazando da Ucrânia. Ele não se interessa pelo destino dos ucranianos, ele está rico. Ele está imensamente rico com todo o dinheiro que ele roubou, que ele ganhou do Ocidente para acabar com o povo dele. Ele está imensamente rico. Uma hora ele vai simplesmente vazar, sumir. E eu não acredito que essa hora esteja longe, pelo contrário, eu acredito que ela é cada vez mais próxima. Certo? Então, né? A Ucrânia, a partir de agora, ela está como a Alemanha em 1944, segundo semestre de 1944, caminhando para o fim. Vai começar rendição em massa, escreve o que eu estou falando, começa a rendição em massa, deserção também tende a acontecer cada vez em maior número,
Ontem nós comentamos que existe uma diferença, né? Rendição é porque você desiste de lutar, entrega suas armas para o exército inimigo. A deserção é quando você não entrega suas armas, você coloca ela à disposição do exército inimigo, você troca de lado. Muita gente está indo para a guerra contra vontade, está sendo levado à marra, sem praticamente treinamento nenhum, pelo exército ucraniano. Não são necessariamente soldados motivados, muito pelo contrário, né? Estão se falando em meninas indo lutar, 16 anos, negócio de batalhão Branca de Neve. Isso, por estranho que possa parecer, outro nós comentamos sobre isso, cria um problema logístico. Porque uma coisa, gente, é fazer como se fez em Artemiovsk ou Avdiivka. Você usa a termobárica, a TEOS 1A, e aí você não tem problema, porque não sobe o material nem pro DNA, certo? É só seguir. Agora, a rendição é um processo burocrático de alguma complexidade. Você tem que deixar as pessoas pelo menos seminuas, né? Não é humilhação, é porque precisa. Tem que saber se elas estão escondendo arma, alguma coisa assim. E aí você tem que identificar as famosas tatuagens, né? As famosas tatuagens. Conforme for, você já faz o famoso julgamento sumário, já liquida o problema, mas você tem que ver as famosas tatuagens, você tem. Você tem que pegar o nome, aí você tem que mandar pro FSB para saber o que tem a respeito do infeliz, né? A inteligência. Então é um processo complicado. E esses soldados, como a gente comentou ontem, a maior parte deles está, quase a totalidade está sem equipamento que deveria ter, né? Essencial, mínimo. Então, na prática, estão passando frio e fome. A partir do momento que você aceita a rendição de um soldado, pela Convenção de Genebra, você é responsável por ele. Certo? Então, você tem que fazer triagem. Você vai mandar quem? Não vão todos para o mesmo lugar, por óbvio. Né? Você tem os oficiais, você tem soldado raso, você tem os mais colaboradores, você tem os mais reticentes, né? Você tem vários tipos de tatuagem. Então, você tem que fazer uma triagem. Fazer triagem significa que você tem que mandar eles para lugares diferentes, o que exige uma logística. E aí, diferente de outras guerras convencionais, você tem um outro problema extra, um problemão, mulheres. A Ucrânia está mandando mulheres para a linha de combate. Algumas meninas grávidas. Então você não vai pedir para uma mulher tirar roupa na frente de todo mundo. Então você precisa de mulheres para fazer esse serviço. A primeira coisa é separar elas dos homens. Certo? Separar elas dos homens. Aí você tem que ver, dessas mulheres, elas são menstruadas? Precisam de auxílio? Elas são grávidas. Você vai ter que mandar elas para o hospital. Porque se a mulher está grávida, você não pode mandar ela para uma prisão comum. Pelo amor de Deus, né? Tem relato de um russo que teve que carregar uma ucraniana por 2 quilômetros nos braços. Porque a coitada foi mandada para a frente de batalha, faminta, grávida e com frio. Ela estava colapsando. Tem vários vídeos de ucranianas se rendendo e pedindo para não apanhar, porque está grávida. Outras simplesmente se renderam e falaram: eles me deixaram aqui, eu não sei o que fazer. Elas falam russo, claro, porque são russos, né? O Putin tá certo. Falam russo. Então, esse tipo de situação é muito difícil, porque, de fato, você tem muitos soldados muçulmanos do lado russo. Os muçulmanos não encostam em mulheres, certo?
E os russos mesmo são muito... Cara, é uma zona de guerra. As pessoas falam o seu idioma. Então, não existe ódio, tem um respeito muito grande. E tem a questão humanitária, cara. Pelo amor de Deus. Certo? Então todas essas coisas são complexas. Todas essas coisas são difíceis. Render as mulheres é uma operação logística que o mundo não tinha conhecido antes. Certo? Então vai ser muito complexo. Porque você tem lugar, você não pode mandar para um quartel de homens. Como eu disse, muitas têm que ser mandadas para o hospital. Assim como os homens, muitos estão desidratados, estão famintos, estão desnutridos, portanto. Você vê, gente, olha os soldados ucranianos. O tanto que estão magrinhos. Certo? Então, a rendição de um batalhão, a Rússia luta com um batalhão tático de grupo. 150 a 180 homens. A Ucrânia também lutava assim. Só que agora usa o padrão OTAN. Então tem 200, 250. Vamos pôr 200. Render 200 pessoas é, do ponto de vista logístico, complexo. Primeiro, separar homem de mulher. Separou. Tatuagem com não tatuagem. Conforme a tatuagem, julgamento sumário. Se é que vocês me entendem. Aí, bom, as tatuagens inofensivas e os não tatuados ainda tem que passar por triagem. Certo? Você tem que mandar para o FSB, para o Serviço de Segurança, para saber se tem alguma coisa que aquela pessoa, né? Para saber se ela vai ser mandada para uma prisão ou para algum outro lugar menos complexo. Os que vão ser mandados para a prisão, ou alguns, né, terão que ser mandados para o próprio território russo, são diferentes daqueles que, né, não oferecem perigo, não oferecem risco. E certamente a rendição, ela é negociada. Ela é negociada. Então você tem que cumprir os termos da rendição. Eles vão pedir o quê? Cobertor, comida. Pelo menos o chefe poder mandar uma comunicação para a família, dizer que está bem, e aí eles esparramam para os outros. Então você cumpre os termos da rendição. A rendição não é... Nós não estamos falando de soldado israelense. Certo? Não estamos falando de soldado israelense. Estamos falando de soldado russo. Então você tem que cumprir. Você promete algumas coisas durante a rendição e você tem que cumprir. É demorado. Certo? É demorado. E aí e tem os desertores. O desertor, por incrível que pareça, é mais fácil. Faz uma entrevista. Um sargento experiente, um capitão experiente, vê se o cara realmente, né, se tem condição e tal, conforme for. Você já entrega uma arma melhor para ele, dá uma sopa quentinha, troca de uniforme e fala, bom, filho, amanhã nós partimos ao amanhecer. Então a deserção, por incrível que pareça, é mais fácil de administrar. A rendição é complexa. Pronto, eu ganhei uns piques ontem, comprei pão de queijo, eu já tomei meu café da manhã. Mas estou levando pão pro bando. Ah lá, hoje o céu tá limpo, olha, dá pra ver as indústrias de Catalão com clareza. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, normalmente eu não tenho essa vista, apesar de ser perto. Bom, enfim. Voltando ao caso ucraniano. O Medvedev tem umas funções importantes. Primeiro, eles falam que precisa ser dito, mas não pode ser dito pela boca de um diplomata. Lavrov, não espere da boca do Lavrov ouvir as coisas que a gente ouve da boca do Medvedev. E segundo, ele é um troll. E esse, incrivelmente, tem uma função estratégica, tem uma função tática. Quando ele mostrou o mapa da Ucrânia, né, porque o Ocidente adora fazer isso, né, vai ser assim, um novo mapa, tem um novo Israel, como é que eles vão dividir a Rússia em 41 estados e tudo mais, toda essa bobagem.
Ele foi e resolveu, falou, é uma brincadeira que pode ser, né, um jogo que pode ser jogado por dois. Ele mostrou o mapa lá da Nova Ucrânia. E a Ucrânia mesmo era Kiev, mais alguns oblastzinhos. Mas na real não vai ser assim, não, dificilmente. A Rússia vai tomar a Ucrânia inteira. Não sei se eles vão devolver a Bukovina do norte para a Romênia. A Romênia não está merecendo mesmo, então acredito que não. Entregar Lvov para a Polônia seria interessante, porque poloneses e ucranianos se odeiam. E colocar eles juntos seria um ótimo, você vê o circo pegando fogo. A Transcarpátia faz sentido entregar para a Hungria, é um pedacinho de terra muito pequeno, acho que 6.000 km², menos de 1/3 de milésimo do território russo, que é o território lá da Transcarpátia, então não faz diferença alguma. E a Hungria foi um aliado fiel, tem sido um aliado fiel da federação. Não compensa entregar a Transcarpátia, gente, é só uma planíciezinha. Agora a Rutênia não, a Rutênia ou Rússia Subcarpátia, essa fica com a federação. Talvez tenha uns raions no Oblast de Rivne habitado por minorias bielorrussas. Como Bielorrússia e Rússia estão para se tornar um país só, não tem problema entregar não, porque depois volta. Odessa, claro, né? Todo o sul e sudeste. Como disse, a Ucrânia inteira. E não só a Ucrânia. A Transnistria também. E cada vez mais provável a Gagaúzia. Não tem que dar muita moral para porque a Moldávia pensa ou deixa de pensar, não. Aquela infeliz, a Maria Balduna, que é o nome da agente da OTAN no comando da Moldávia, não deve ser levada a sério. Ou pega a Moldávia inteira, ou pega só o que interessa, que é a Transnistria e a Gagaúzia. Por quê? A Gagaúzia é pequenininha, dá o que? Uns 1.000 km², pouco mais. A questão nem é o território. A questão é que já que vai ficar com a Bessarabia, já que vai ficar com o Ismail, para garantir que os gagaúzios não sejam oprimidos, você coloca eles sob proteção russa, que é o melhor caminho. Agora, o medo, como eu estava comentando ontem, é que, e esse medo ele é concreto, ele é real, não é retórico, é que ensandecidos por uma liderança estúpida, Polônia, Reino Unido, Alemanha, depois que Kiev for tomada, e Kiev vai ser tomada, eles têm a infeliz ideia de socorrer a Ucrânia, né? Usa essa expressão entre aspas, e mandarem tropas para dentro da Ucrânia para tentar impedir os russos de tomarem Lvov. É uma decisão profundamente estúpida. Profundamente estúpida. Porque os russos deixaram claro, o último discurso de Putin foi cristalino. Ucrânia é Rússia, sempre foi Rússia. Não é esses 3% de tempo que passaram recentemente que vai mudar o fato de que a Ucrânia é russa. Certo? Então, invadindo a Ucrânia, seja lá com qual desculpa eles inventarem, eles estão invadindo a Rússia. E a federação já avisou o que ela vai fazer caso isso aconteça. Aí, interessante, nós vamos ter a Alemanha não nas fronteiras de 1990. A Alemanha nas fronteiras de 1870. Aí sim, não daquele tipo, claro, né? Mas vocês entenderam a lógica. Criar a Alemanha 150 anos atrás foi um erro. A Alemanha foi um país criado, inventado. O povo alemão, claro, existia. As línguas alemãs, o médio alto alemão, que é que eles chamam de alemão, o baixo alemão, o saxônio, né? O ripuariano, o alemânico, o francônio, o suábio, o austro-bávaro, as línguas alemãs já existiam. O povo alemão foi inventado. O país da Alemanha foi inventado pela burguesia.
Então, a criação da Alemanha foi um erro que a burguesia dos povos de línguas alemânicas criaram. É um erro que pode ser desfeito, um erro de 150 anos atrás. E daí? Antes tarde do que nunca. Cometeu-se um erro, conserta-se o erro. E aí sim a vida pode prosseguir. E nós já até fizemos no outro vídeo um esboço do que poderia ser a nova Alemanha. Quero até fazer outro, certo? Mais específico. Mas com certeza não é que a Alemanha retornaria às fronteiras pré-1990. Como eu disse, voltaria às fronteiras pré-1871. Que é o que tem que ser, né? Porque é um erro, conserta-se, segue a vida. É assim que tem que ser feito. Espero que com o mínimo de baixas possível. Mas vai ser rápido, a própria Rússia já avisou, você tem Zircon, você tem tal, você tem meios. Vai dar certo. Oremos. Tenha um bom dia e até mais.